Então a gente vai ver agora a redução ao primeiro quadrante do cosseno de x. Análogo ao que a gente viu com seno. Deixa eu colocar a circunferência aqui. Então a gente vai começar por arcos do segundo quadrante para encontrar o simétrico dele, né, no primeiro quadrante. Então, se eu pegar assim como a gente fez com o seno, se eu pegar um ângulo aqui qualquer, só lembrando, né? A origem começa aqui, 0, 90, 180, que é π, né? Aqui o 270 e volta, uma volta completa, 360 graus. Então, se esse ângulo aqui for x, ó, quanto é que vai medir esse ângulo? Bom, é 180 menos esse carinha aqui. Então, isso aqui seria 180 menos x, ou π menos x, né? Só pegar 180 e tirar... Imagine como isso aqui fosse uma fatia, essa parte de cima aqui, essa meia circunferência. E eu quisesse descobrir quantos graus tem só até aqui. Bom, é só tirar essa fatia aqui fora. E eu vou ficar só com esse pedaço. Então, esse ângulo aqui é 180, né? Esse ângulo daqui até aqui é 180 menos x. Bom, só que a gente não está mais no seno, a gente está no cosseno. A gente sabe que o cosseno, a projeção, é no eixo x, o cosseno de um ângulo. Então, se eu pegar o mesmo ângulo x lá no primeiro quadrante, se aqui for x, observem que a projeção no eixo x, em tamanho, esses dois triângulos vão ter o mesmo cateto. Aqui, ó, que é 90 graus, são dois triângulos retângulos, eles são semelhantes porque tem dois ângulos em comum, né? Pelo caso ângulo-ângulo, eles são semelhantes. E tem as mesmas medidas ainda, porque a altura aqui é a mesma, a hipotenusa também é 1, né? Então, esses dois catetos aqui devem ser iguais. Então, o cosseno de x vai ser igual a menos o cosseno disso aqui. Por quê? Porque esse cara é negativo. Então, a gente pode dizer que o cosseno de 180 menos x é o mesmo que menos o cosseno de x. Se estiverem radianos, o cosseno de π menos x em radianos é igual a menos o cosseno de x. Vamos pegar um exemplo, então, de um arco do segundo quadrante e calcular o cosseno dele. Então, se eu pegar um arco aqui, por exemplo, se esse ângulo for 135 graus, a gente sabe que faltam 45 graus para 180. Então, esse ângulo aqui, que é o que falta, 45 graus. Então, se eu comparar com o cosseno de um ângulo no primeiro quadrante, eu vou comparar com o cosseno de 45. Porém, o cosseno de 45, a projeção é na parte positiva do eixo x, e o cosseno de 135, a projeção é na parte negativa. Então, eu sei que o cosseno de 135 é menos o cosseno de 45, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para um arco do terceiro e depois para um arco do quarto quadrante. Agora, se eu pegar um arco do terceiro quadrante, por exemplo, aqui, se esse ângulo aqui for x, eu sei que esse arco aqui, que seria isso aqui tudo, né, seria 180 mais x. Se eu estiver em radianos, π mais x. E, novamente, eu sei que o cosseno, que é o que eu estou calculando, a projeção vai dar no eixo x. Se eu comparar com um ângulo do primeiro quadrante, então, esse ângulo aqui sendo x, né, porque vão ser opostos pelo vértice, esses dois triângulos serão semelhantes,
Portanto, esse cateto vai ter o mesmo tamanho que esse aqui, porque além de eles serem semelhantes, a hipotenusa tem a mesma medida, então eles têm todos a mesma medida, ou seja, os catetos de um são iguais aos catetos do outro. E aí, consequentemente, então, o cosseno de 180 mais x também é menos cosseno de x, ou seja, o cosseno de π mais x é menos o cosseno de x. Tanto no segundo quanto no terceiro quadrante é análogo, né? Da mesma coisa. Então, se eu pegar o ângulo de 240, né? Passaram quantos graus de 180? 240 é 180 mais 60 graus. Então, esse ângulo aqui é 60 graus. Então, se eu prolongar essa reta lá do outro lado, eu sei que esse ângulo aqui é 60. E aí, eu sei que a projeção vai estar de lado oposto à origem, né? Então, esse cateto tem o mesmo tamanho que esse, porém, esse cara aqui, não o cateto, né? Porque um triângulo não tem cateto negativo, mas essa medida aqui para a gente, o cosseno de 240 vai ser menos o cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio, então vai ser menos meio. Vamos ver agora, então, como é que a gente pode fazer a redução de arcos do quarto quadrante ao primeiro quadrante. Então, mais uma vez, se eu pegar um ângulo qualquer aqui do quarto quadrante, se esse ângulo aqui for x, observem que a medida desse arco aqui, ó, não é x, né? Que seria 90 mais 90 mais 90 mais esse pedacinho aqui que eu não sei, só sei esse. Mas isso aqui é 90 menos x. Então a gente não faz esse tipo de conta, a gente faz o seguinte, desconta 360 de x, né? Que é simplesmente jogar como se fosse jogar essa fatia aqui fora x. Vai sobrar exatamente o arco que eu quero. Então, esse ângulo aqui, esse arco, é 360 menos x, se estiver em graus, ou 2π menos x, se estiver em radianos. E aí, o que eu observo? Se eu fizer o mesmo ângulo x lá em cima, no primeiro quadrante, eu desenho aqui, vou dar uma melhorada. Se esse ângulo aqui for x também, o que a gente vai observar, o cosseno é a projeção no eixo x, né? O cosseno vai dar o mesmo. Por quê? Esses dois triângulos são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo, e aí eles vão ter o cateto aqui em comum. E do mesmo lado da origem, ou seja, os dois vão ser positivos. Então eu posso dizer que o cosseno de 360 menos x é o cosseno de x. E o cosseno de 2π menos x, que é a mesma coisa, é o cosseno de x. Ou seja, o cosseno de um ângulo do quarto quadrante é o mesmo quando eu faço a redução para um ângulo do primeiro quadrante. Tem o mesmo sinal, né, e o mesmo valor. Vamos ver então aqui um exemplo. Vou pegar um ângulo qualquer. Então, se eu pegar o ângulo de 300 graus, 300 graus faltam quantos para 60? Faltam 60 graus. Ah, então eu sei que para esse ângulo aqui, né, para o cosseno ser o mesmo, eu sei que esse ângulo aqui também tem que ser 60 graus. Então, eu sei que o cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60 graus, que é meio. Vocês tomem cuidado quando forem fazer na calculadora, observar se ela está em graus ou em radianos, que às vezes ela está em radianos e está colocando 300 radianos e não 300 graus. Tomem cuidado com isso. Tem o Dzinho na calculadora de degrees, que é graus, e tem o Rzinho na calculadora de radianos. E ainda tem o G de grados, que a calculadora pode apresentar. A gente usa mais o radianos e o graus. Então tome cuidado, se tiver com R, a tua calculadora está pedindo para que tu entre com o ângulo
em radianos. Se tu não quiser fazer isso, tu vai lá em modo, muda para graus, bota o Dzinho e aí tu entra com o valor do ângulo em graus e faz as contas em graus.